Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão me assistindo. Depois de contar sobre a história dos videogames e do seu desenvolvimento, agora eu estou de volta para contar para vocês um pouco sobre o aspecto do mercado, as outras funções dentro da criação de um jogo. E começo com a mídia. Mas não estou falando de reportagens sobre videogames, pelo menos não só sobre isso, mas também sobre quem trabalha com videogames na mídia, porque desenvolvedores não são as únicas pessoas que trabalham com games. Temos também os influenciadores, jornalistas, atletas e uma série de outras profissões que envolvem games e mídia. Parte 1. Os jogos na mídia. Antes de nos aventurarmos pelos bastidores do processo de criação de um jogo, eu quero mostrar para vocês uma etapa do mercado de jogos que todos devem ver sempre, mas a maioria não percebe a importância. Eu falo da mídia e do papel que ela tem em levar os jogos até vocês de todas as formas possíveis. Se você já conheceu e se interessou por um jogo novo por causa de um streamer, então imagina como pode ser importante. Quantos streamers você conhece? Quantos produtores e produtoras de conteúdo sobre jogos acompanha pelo Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, Twitch e até mesmo mídias tradicionais como sites de notícia e TV? Aqui estamos falando do marketing dos jogos. É quando alguém os faz chegar até nós, o público. A indústria dos jogos é uma máquina de fabricar hype. É cheia de grandes eventos onde as empresas se reúnem para apresentar e anunciar seus próximos lançamentos e começar a construir a ansiedade dos jogadores. Eventos como a E3, Tokyo Game Show, Gamescom e a BGS são só alguns dos exemplos. Alguém aí já assistiu um desses eventos? A E3, por muito tempo, foi o maior deles. Era lá que os grandes anúncios aconteciam. Há momentos lendários, como quando a Sony mostrou a que veio ao esperar que a Sega anunciasse o valor do Saturn antes de divulgar o preço do PlayStation, mais barato que o concorrente. $299. Ou vindo para momentos mais recentes, quando a Nintendo revelou pela primeira vez o revolucionário Wii. We gave you DS, a new Game Boy, and new games to play on them. And now you say, you want a revolution? Well, we've got one. This is a Nintendo Revolution prototype. Teve também a revelação do remake de Final Fantasy VII. Please welcome Yoshinori Kitase. E o momento emocionante quando o diretor de Mario + Rabbids foi às lágrimas ao receber um elogio de Shigeru Miyamoto, criador do mascote da Nintendo, o maior ídolo de muitos desses criadores de jogos. Since this project first started, I've been very excited to see what kind of humor the Rabbids could bring to the Mario world. And so when I met Davide-san, who is the creative director of this game, yes. When I met Davide-san, I had just one condition for this project. Foi essa mistura de campanhas de marketing planejadas com humanidade que tornava esses eventos tão interessantes. Mas as coisas mudaram muito e o formato antigo deles foi perdendo um pouco a força. Eventos como a E3 cresceram em uma época na qual não havia um acesso tão instantâneo à informação quanto existe hoje. Quando não víamos trailers de jogos, enquanto agora eles estão por todas as partes. No meu tempo, a gente se informava sobre os lançamentos, com revistas como a Super Game Power, a Gamers e a EGM. Hoje, o acesso que temos aos lançamentos é quase instantâneo. A Nintendo lança um Direct, a Microsoft e a Sony fazem seus eventos próprios, assim como as grandes publishers como a Capcom e a Ubisoft. Além disso, temos contato com os jogos através dos streamers, gente como o Alan Zoca, o Gaulês, a Camilota, uma galera que atualmente vive de levar os jogos até nós.
Isso era impensável até uns anos atrás. Com as redes sociais, as desenvolvedoras têm um contato bem mais próximo com o público, podendo ouvir as dúvidas, responder críticas e elogios, tudo ao vivo, em tempo real e direto com a pessoa. Antigamente, aqui no Brasil, a Nintendo e a Gradiente criaram a Powerline, para onde era possível ligar pedindo dicas e informações sobre os jogos da Nintendo. Agora imagina, você, hoje em dia, esperaria alguém te atender para conseguir alguma coisa dessas? Claro que não, e as pessoas que participam disso também estão trabalhando com os jogos. Parte 2. Os eSports e os influenciadores. Eu aposto que muitos aí sentiram vontade de trabalhar com jogos primeiro por causa dos esportes. Acertei? Muitos devem ter seu jogo e esportistas favoritos, e acompanhando os campeonatos já quis tentar competir. E as chances não diminuem porque tem cada vez mais jogos com foco competitivo sendo lançados, e por isso cada vez mais campeonatos sendo realizados. Está cada vez mais comum vermos por aí gente torcendo por times nacionais, como fazem os esportes tradicionais. É só tomar como exemplo o caso recente da Loud, atual campeã mundial de Valorant, que eu tenho certeza que muitos que estão me assistindo acompanharam, porque eu fiquei ali, coladinho na TV assistindo. Esse aí é um grupo de trabalhadores da indústria de games que surgiu tem pouco tempo e ganhou a atenção de todos pela quantidade de pessoas que movem. E todo tipo de jogo pode virar uma competição séria. Olha, por exemplo, o Street Fighter, que eu cresci jogando em fliperamas e agora é o grande protagonista do EVO, maior campeonato de jogos de luta do mundo. E pensar que até uns anos atrás, o EVO era um torneio ainda pequeno, com breves momentos incríveis, como na edição de 2004, quando duas lendas dos jogos de luta, Justin Wong e Daigo Umehara, protagonizaram essa luta que até hoje é lembrada. Rare footage of Daigo actually angry. Justin's turtle style, overcome Rao, now on the verge of putting Daigo down 1-0. Incrível, né? Desde então, quantos momentos assim todos nós não vimos nas mais diversas modalidades de jogos? É muito especial conseguir jogar para competir ou assistir entendendo as regras, aprendendo estratégias novas e indo aplicar você mesmo no jogo. E isso é muito importante para manter esses games relevantes por muito tempo. Hoje, já não podemos mais ver games sem os eSports. Quantos torneios de FIFA você não fez com os seus amigos? E de LoL? Qual o seu elo nas rankeds? Isso tudo nos motiva a competir e a querer jogar mais e mais, e eram coisas que não tinham ou pouco tínhamos até uns anos atrás. Os videogames estão sempre mudando, como dissemos na aula anterior, e nossa forma de interagir com eles só acompanha. Por isso, é impossível prever qual a nova profissão virá disso no futuro. Quem imaginaria que hoje em dia teríamos narradores e comentaristas especializados em esportes eletrônicos? Jornalistas que cobrem esportes como a galera do futebol faz há anos e anos. Os influenciadores também entram em uma categoria parecida, porque eles também intercedem entre jogos e o público. Seja produzindo podcasts, discutindo jogos ou notícias, ou destrinchando o tema. Seja transmitindo gameplays de lançamentos e integrando a comunidade que interage e comenta em tempo real. Você deve ter uma série de nomes que vem na cabeça na hora que falamos de streamers e youtubers de games, não tem? Seja gente que fala sobre vários jogos, seja gente especializada em uma série ou gênero. Sabia que tem influenciadores e streamers especializados em Pokémon, por exemplo? Ou jogos de esporte, jogos de luta? Mas diferente do que acontece nos eSports, o caminho para entrar nesse meio é menos óbvio. Aqui, você não monta um time ou treina para competir. Aqui é preciso misturar carisma com sorte. Parte 3.
Trabalhar com desenvolvimento sem desenvolver. Sabe uma função que surgiu recentemente e não existia anos atrás? Pessoas especializadas em monetização nos jogos. As empresas contratam economistas, pessoas especializadas nessa área, para entenderem como fazer mais dinheiro com os jogos e de que forma vender itens e produtos dentro deles sem afastar os jogadores e sem correr risco de falhar nisso. Gosto de usar esse exemplo porque ele mostra bem como todo mundo pode se envolver na cadeia produtiva dos games, seja dentro ou seja fora, sem necessariamente ser artista ou saber programar. Sabe a Valve, empresa dona da loja digital Steam? Uns anos atrás, eles contrataram um time de economistas para ajudar a loja a crescer. E esse era um time tão renomado que teve até uma pessoa que virou ministro da economia na Grécia. Olha aí. Então, isso vai para você que está estudando para uma nova carreira, mas tem pensado cada vez mais em se envolver com games. Procure descobrir formas de fazer a sua especialidade ajudar no desenvolvimento dos jogos, seja diretamente, seja como parte das diversas habilidades que são necessárias no desenvolvimento de projetos de médio e grande porte. Jogos pequenos ainda podem ser desenvolvidos por uma pessoa só, mas projetos maiores precisam de uma equipe maior e mais diversa. Um dos casos é o de localização. De uns anos para cá, devem ter percebido quantos jogos estão ganhando tradução para o português. Até Mario Party foi traduzido para o nosso idioma. Então, tem mais uma porta de entrada para muitos de vocês, a tradução de jogos. E a tendência dela no Brasil é só crescer, porque mais jogos serão lançados por aqui e mais tradutores e tradutoras serão necessários para dar conta dessa demanda. Então você estuda letras ou domina outras línguas? Talvez esse seja o caminho para você. Se você gosta de gerir equipes, administrar, basicamente qualquer carreira é possível dentro da indústria dos games. Então, suas habilidades são necessárias, sejam elas quais forem. E não se esqueça de que os jogos vêm crescendo cada vez mais. Parte 4. Metendo a mão na massa. Agora, alguém aí me pergunta, tá, mas eu programo, faço arte, escrevo, eu quero fazer jogos. Aí tem uma ótima alternativa para quem está começando, para quem vai sair desse curso querendo botar a mão na massa e desenvolver o próprio jogo, as Game Jams. E o que são Game Jams? São eventos organizados por empresas, cursos ou mesmo influenciadores, no quais pessoas se juntam para desenvolver um jogo com base em uma série de regras e em um prazo pré-determinado. A ideia é colocar em prática sua habilidade e fazer jogos e, em muitos casos, seu trabalho em equipe. Foram vários os jogos que primeiro foram criados para Game Jams e depois viraram sucesso comercial. Surgeon Simulator, Super Hot, Snake Pass e Goat Simulator são apenas alguns dos exemplos. O mais legal de Game Jams é que elas não exigem nada além do jogo terminado. Normalmente, não há uma competição. A ideia é só ter o maior número de jogos diferentes com a mesma proposta. Elas são muito boas para ajudar desenvolvedores iniciantes a entenderem como o desenvolvimento de jogos funciona e também a terem jogos prontos para o portfólio, para apresentarem possíveis oportunidades. Uma das melhores coisas nelas é que são variadas e exigem uma variação bem grande de especialidades para que os projetos sejam concluídos. Então, mesmo que você não seja um artista ou programador, mas seja bom contando histórias, pode participar de alguma equipe. Jogos, no fim, são muito interdisciplinares e, por isso, são um bom caminho para qualquer profissional interessado. Claro, sua vontade de participar da indústria de games também é importante para ajudar na hora em que houverem obstáculos. Mas é muito importante ter sempre em mente que, seja lá qual for o seu talento, é possível que ele seja necessário, mesmo quando não parece tão óbvio assim. É isso, pessoal, e até a próxima aula!